dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje nós vamos falar sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou no domingo e no qual o Vasco ficou em 13º lugar após a derrota para o Santos em casa. Bom, isso nós vamos falar depois. Primeiro nós vamos mostrar para vocês a situação da tabela do Campeonato Brasileiro e a situação em que o Vasco se encontra. Mas enquanto colocamos a nossa vinheta, aproveite para dar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Voltamos já! Bom, em primeiro lugar continua o Flamengo com 52 pontos, o Palmeiras em segundo com 47, o Santos com 44 em terceiro, o Corinthians com 42 pontos em quarto lugar e o São Paulo, que ultrapassou o Internacional, com 39 pontos em quinto lugar. Em sexto lugar ficou o Internacional com 38 pontos, em sétimo o Bahia com 37 pontos, uma grande campanha. Em oitavo lugar o Grêmio com 35 pontos, o Atlético Paranaense em nono com 34 pontos, o Goiás em décimo com 33 pontos, o Atlético Mineiro com 31 pontos em 11º lugar, o Botafogo em 12º lugar com 27 pontos, o mesmo número de pontos do Vasco, 27 pontos, mas o Vasco ficou em 13º lugar, porque o Botafogo tem uma vitória a mais, 8 vitórias contra 7 do Vasco. O Fortaleza ficou em 14º lugar com 25 pontos e também possui 7 vitórias como o Vasco. Em 15º lugar ficou o Fluminense com 25 pontos também, com 7 vitórias também, mas tem um saldo de gols pior do que o do Fortaleza. Em 16º ficou o Ceará com 23 pontos, o CSA ficou em 17º com 22 pontos, o Cruzeiro em 18º com 20 pontos, o Avaí com 16 pontos em 19º e a Chapecoense em último lugar, 20º lugar, com 15 pontos ganhos. Como eu falei anteriormente, o Internacional e o São Paulo trocaram de posição. O Internacional passou para 6º lugar, ele era o 5º, e o São Paulo, que era 6º, passou para o 5º lugar. Lá no fim da tabela também houve uma troca. O Cruzeiro passou para 18º lugar, trocando de posição com o CSA, que agora é 17º colocado. Bom, em relação à colocação dos pontos comparativamente ao Vasco da Gama, ficaram muitos pontos à frente o Grêmio estava a 7 pontos à frente, agora está a 8, o São Paulo estava a 9 pontos à frente do Vasco, agora está a 12 pontos, o Bahia permaneceu com os 10 pontos à frente do Vasco, o Internacional ganhou 1 ponto, ele estava com 10 pontos à frente do Vasco, agora está com 11. O Corinthians estava com 14 pontos, agora está com 15 pontos à frente. O Santos, que tinha 14 pontos e nos venceu, passou para 17 pontos à frente do Vasco. O Palmeiras tinha 19, com um empate passou para 20 pontos à frente do Vasco. E o Flamengo, com a vitória, que tinha 22 pontos à frente do Vasco, passou para 25 pontos. Um pouco à frente, quer dizer, igual, continua o Botafogo, que também perdeu, continua empatado com o Vasco. O Goiás, que tinha 3 pontos à frente, com a vitória passou para 6 pontos à frente do Vasco. O Atlético Mineiro, com a derrota para o Vasco, tinha reduzido a sua vantagem para 3 pontos. Com o empate, passou para 4 pontos à frente do Vasco. E o Atlético do Paraná, com a vitória, 4 pontos à frente do Vasco, passou para 7 pontos. Atrás do Vasco, permanecem a Chapecoense com 12 pontos, o Avaí com 11 pontos, o Cruzeiro, que estava a 8 pontos atrás com o empate, reduziu para 7 pontos, o CSA, com a vitória que teve de 8 pontos atrás, reduziu para 5 pontos,
O Fluminense também com a vitória reduziu de 5 pontos para 2 pontos atrás da gente. O Ceará com a derrota também permaneceu com 4 pontos atrás do Vasco. E o Fortaleza também com a sua derrota ficou com 2 pontos atrás do Vasco. Na realidade nós continuamos com 12 clubes à frente do Vasco, sendo que o Botafogo continuou com o mesmo número de pontos, mas tem uma vitória a mais, e 7 clubes atrás do Vasco. E o Vasco continua em 13º lugar. Na 24ª rodada, às 19h15, na quinta-feira, dia 10, nós jogaremos contra o Avaí, na Ressacada. No dia 13, domingo, enfrentaremos em casa o Fortaleza às 16 horas pela 25ª rodada. No dia 16, na próxima quarta-feira, sem ser essa próxima, nós jogaremos em casa contra o Botafogo às 21h30 pela 26ª rodada. Pela 27ª rodada, nós jogaremos fora de casa contra o Internacional no dia 20, domingo, às 16 horas, em Porto Alegre. No dia 27, depois, no próximo domingo, nós jogaremos contra o Ceará, fora de casa, em Fortaleza, pela 28ª rodada. Então nós teremos 5 jogos do dia 10 ao dia 27, que seriam jogos importantíssimos para o futuro da classificação do Vasco. Extremamente importantes esses 5 próximos jogos. Desses 5 próximos jogos, nós enfrentaremos fora de casa o Avaí, que está na 19ª colocação, então nós temos quase que uma obrigação de vencer. Depois nós jogaremos em casa contra o Fortaleza, que está em 14º lugar e é nosso adversário direto, então nós temos também obrigação de vencer. Esse jogo será em São Januário. Depois enfrentamos o Botafogo, que também é um concorrente direto, que está na 12ª colocação, com a mesma pontuação do Vasco. Nós temos também mais uma obrigação de fazer um bom resultado. Depois nós enfrentaremos o Internacional fora de casa, que está na 6ª colocação. Aí eu acho que nós não temos mais essa obrigação. Depois nós enfrentaremos o Ceará, que está na 16ª colocação, em Fortaleza, também com a obrigação de um bom resultado, ou pelo menos um bom desempenho. Bom, conforme os resultados forem acontecendo, a gente vai conversando e atualizando com vocês a classificação, a colocação do Vasco, dos seus adversários, e vamos criando a nova expectativa jogo a jogo. Bom, já falamos a respeito do futuro, já falamos a respeito do passado, já falamos sobre a tabela, já falamos sobre a nossa colocação e a expectativa para o futuro. Então agora nós voltamos um pouco atrás para falar sobre o jogo do Vasco contra o Santos. Jogamos em São Januário, no sábado, perdemos de 1-0 para o Santos, injustamente. No primeiro tempo nós cansamos de perder gols, e perdemos inclusive um pênalti batido pelo Rossi, indicado pelo nosso treinador para bater, quando na realidade nós sabemos que o Danilo Barcelos é o batedor oficial, junto com o Iago Pikachu, mas que tem sido substituído na batida porque perdeu os 2 últimos. Mas o Rossi não era a pessoa indicada para bater o pênalti, mas tudo bem. Eu acho que o Luxemburgo ainda tem crédito, mas eu acho que realmente nós perdemos uma oportunidade de ganhar esse jogo naquela batida de pênalti, quando o Vasco era muito superior. E tem gente que acha que jogar fora é um problema para o Vasco. Eu acho que não é bem isso, não. O problema é a qualidade realmente da equipe, qualidade dos jogadores. No segundo tempo, nós continuamos melhor, mas como quem não faz leva, acabamos levando um gol e nos abatemos um pouco. Mas mesmo assim continuamos superiores na partida. Mas, como sempre, as coisas acontecem com o Vasco,
as bolas não entram, o time não tem bons finalizadores e acabou que, com as substituições efetuadas pelo treinador, o time, em vez de reagir e de melhorar, ele acabou realmente perdendo. Com as substituições, o Vasco se desarrumou mais do que já estava por conta da necessidade de empatar e virar um jogo. Por quê? Com a saída do Andrei, que já tinha levado um cartão amarelo aos 24 minutos, substituído pelo Felipe Ferreira, que quase não treinou, acabou de chegar e quase não treinou. Muita sorte se ele tivesse conseguido fazer alguma coisa, né? Depois, aos 27 minutos, o Ribamar substituiu o Rossi, que mais uma vez não jogou bem, e aos 40 minutos o Cleiton entrou no lugar do Marco Júnior. Bom, essas substituições não resolveram absolutamente nada, pelos motivos pelos quais eu já falei. O Felipe Ferreira nunca treinou com esse time, bateu bola com eles, né? Mas tudo bem. O Ribamar não é uma pessoa que se possa dizer assim, ó, sai o Rossi e entra o famoso e feio. Não, Ribamar, né? Não é essa, né? Não é a última Coca-Cola do deserto, né? O Cleiton, por sua vez, também é outro que até agora não disse ao que veio, como finalizador e como atacante e finalizador, ele não tem apresentado absolutamente nada. Então, na realidade, as substituições não resolveram nada. Talvez fosse melhor até manter o time do jeito que estava, mas tudo bem. É praxe, né, fazer esse tipo de substituições, as 3 substituições, mas tudo bem. Mas, na realidade, o Vasco perdeu mais uma chance, mais um jogo, seu feitio, infelizmente, mais uma derrota não esperada. Até poderia ser esperada se o Vasco tivesse jogado mal, mas não. O Vasco jogou bem e mais uma vez nós perdemos para nós mesmos. Bom, gente, como eu já falei, quinta-feira jogamos contra o Avaí lá na Ressacada. Espero que o Vasco, fora de casa, reedite as atuações que tem feito nos campos adversários. Eu volto mais tarde, depois desse jogo, para a gente conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não esqueça do seu like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal. Muito obrigado, até a próxima.